O Brasil, ele foi fundado em torno das igrejas matriz, do trabalho catequético dos jesuítas. Toda a cultura regional, não foge à regra, toda a cultura regional orgânica do país girou em torno de festas de santos dentro das igrejas. Então, mesmo que você não seja católico, ai, minha Nossa Senhora, sai sem querer. Sim, faz parte do nosso A festa junina, você vai sem querer. Meu Deus do então, céu. assim, é uma questão... Não, só, até as tábuas, eles vai pegar ali, amar pai e mãe, não matar, não roubar, tudo que tá ali você segue, involuntariamente. Então, esse caso é que a nossa formação civilizatória é católica. A gente pode virar um país ateu amanhã, a gente pode virar um país evangélico amanhã, a gente pode virar um país islâmico. Nada vai mudar o fato que a nossa fundação foi católica. Nossa base, nosso DNA, né? O esteio da nossa cultura foi esse. E vai tem um pouco permanecer de ali. anta nisso, não? Oi? Tem um pouco de anta nisso, né? É porque uma suprimiu a outra, Se bem né? que alguns falam Entendeu? que um massacre, né, dos jesuítas, mataram vários índios, tudo. Isso é um ponto bem legal. Que os jesuítas também salvaram. Tem uns que falam que salvou deles, né? e falam que tem os que matou, né? Tem quase que 3 tipos de projetos de colonização concomitantes na história do Brasil. O projeto dos engenhos, o projeto dos mamelucos bandeirantes e o projeto dos jesuítas. Hoje a gente só tem a língua tupi diagramada por conta do José de Anchieta. Isso. Jesuíta. Eles tinham os aldeamentos jesuítas. Eles iam até as aldeias, aprendiam o idioma, ficavam lá testando como converter aquele povo e preservavam o folclore, a língua. Não é um projeto colonizador? Como é que você está preservando a língua do colonizado? Não faz sentido, né? Então, assim, existia um projeto de sacralizar. E a Igreja Católica fez isso ao longo de toda a sua história. Os pagãos europeus, eles eram católicos desde sempre? Ou foram os apóstolos que foram até a Europa e iniciaram o processo de conversão desses povos? Foi isso? A cultura deles sumiu? Não, o paganismo sumiu. Sim. Mas os hábitos, as festas que eles tinham se mantiveram. A igreja tem essa capacidade, desse sincretismo, de preservar a cultura a cristianizando. Você pode falar que em algum grau isso é apagamento e afins. Sinceramente, isso não me importa. O fato é que a gente consegue, a partir daí, criar uma amostra nova. É a cultura tupi cristianizada. É um elemento novo. Mas quando a gente fala de Brasil, não é justamente sobre isso que a gente está falando? O Brasil não existia pré-1500. O Brasil passa a existir a partir do primeiro entrelaçamento cultural, o primeiro entrelaçamento de sangue, o primeiro mameluco. É isso que é o Brasil. Você não vai conseguir falar sobre o Brasil enquanto você estiver rejeitando uma das partes. Graças ao que a gente tem preservado da cultura tupi, que a gente pode falar aqui sobre uma mitologia nacional com o movimento da anta, sobre a importância do elemento bantu africano na nossa cultura. É graças a essa capacidade, essa elasticidade do catolicismo. Se a gente tivesse aqui uma formação puritana, o que teria acontecido? Negros não têm alma, pode matar. Índios não têm alma, pode matar. Que foi a história dos Estados Unidos. Então, assim, a gente deve muito a essa formação católica. E esse é o meu ponto. Eu não tô querendo aqui fazer, só deixar claro, né? Um revisionismo, foi tudo perfeito. Não. Inclusive, quem que eram os principais inimigos dos jesuítas? Os bandeirantes. Os bandeirantes eram os mamelucos, mestiços de índio com português, que se emprenhavam no mato porque não tinham terras, porque era da classe senhorial, as sesmarias. Então era gente que não tinha como ascender na vida. Eles ganhavam a vida como? Apanhando índio no mato para vender como escravo. Qual que é o melhor índio para ser escravo? Se não aquele que está aldeado, que aprendeu a trabalhar, que sabe falar, que sabe esculpir, que sabe cuidar de pomares. Os principais objetivos dos bandeirantes era pilhar as aldeias jesuítas. Pô, o jesuíta ensinava, preparava e o bandeirante ia lá e sequestrava e vendia como escravo. Não só os índios aldeados, pegavam qualquer índio, e mas aí por eles preferência... os jesuítas também nessa parada. Tem casos, tanto que tem casos, que nem a gente tava falando aqui do Bartolomeu Bueno, o avô dele foi morto numa guerra contra jesuítas. Então, assim, é muito mais complexo do que essa demagogia que a gente faz sobre a história nacional. E aí eu coloco mais uma pimenta nessa sopa. Se você olha pro o mameluco bandeirante,
ele era o que tinha de mais indianizado no Brasil. Não falava português. Falava o nhangatu, que era a mistura do tupi com o português. Ele vivia no mato. As choças que ele vivia nem tinha arquitetura direito. Ele só conseguia predar índios porque tinha os conhecimentos ancestrais, passados pela mãe, pelos demais índios aliados. Ele era o elemento que mais se indianizou nessa coisa. E por ele ser mais indígena, por exemplo, que um jesuíta, ele fez mais bem aos nativos? Não. Pelo contrário. Exatamente. Então perceba como tem um ecossistema colonial. O senhor de engenho reivindica a sesmaria. Ele tem a grana para construir o engenho, para moer a cana, mas ele precisa de gente para trabalhar. Portugal não tinha quem mandar para cá. Então ele vai fazer o quê? Preciso comprar gente. Os escravos africanos ainda não era viável pelas guerras na costa, com os franceses e depois com os holandeses. Tem uma classe de gente que não tem dinheiro para ter terra e nem engenho. Ela não pode fazer nada. Ela pode trabalhar para mim? Não, porque eu tenho escravo. Como é que uma mão de obra livre vai competir com a mão de obra escrava? O que sobra a esse sujeito livre e desterrado? Se empenhar no mato, se embrutecer, pegar o seu semelhante para vender como escravo. E quem que tá lá no mato? Os jesuítas com os aldeamentos. Então, cara, a gente é fruto de todas essas partes. A gente não pode falar assim, o Brasil que eu quero é esse aqui, ó, o índio bonitinho lá na mata. Ah, não, o meu Brasil é o católico tradicional, que blá, 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 blá. Gente, o Brasil não é essas demagogias, entendeu? Os nossos erros e acertos é o que nos constrói. E não adianta querer ficar apagando uma parte ou outra. Isso é ser inimigo da nação. E a gente olhar pra história e entender todo esse processo, a gente pode construir um Brasil melhor? Eu acredito que sim, porque o nosso processo de consolidação da nossa identidade passa por uma revisão crítica desses processos. Ser crítico não é ser destrutivo. Por exemplo, eu olho pro passado colonial e falo, cara, aqui tá o berço da minha cultura. Pô, adoro um feijão tropeiro. O pessoal até brinca que eu e um colega fez as vestes de tropeiro e a gente sempre vai vestido de tropeiro na festa junina. Cara, eu pego moda de viola e eu me sinto profundamente tocado por essa realidade. Uma catira. Catira o que é, gente? Bater mão, bater pé. Tem coisa mais tupido que isso? Então assim, isso aqui sou eu. Mas isso me impede de olhar para o passado e falar, cara, o engenho não era algo moral. O latifúndio não colabora em nada para nossa formação social. Todas as injustiças que a gente cometeu, a escravidão, trazer gente de outro continente só para vir ser castigado nesse inferno tropical, cara, isso é terrível. Mas eu não posso deixar de constatar que essa realidade infernal, contraditória, com todas essas nuances e antagonismos, que eu existo hoje, cara. Que eu existo, meu tataravô era índio aldeado no Rio Grande do Norte e no Ceará. Eu tô aqui só porque ele se juntou com a minha avó, que não era. Eu sou fruto dessa mistura. Por parte de mãe, eu tenho descendência portuguesa e de índia laçada. Meu tataravô laçou uma índia e fez dela mulher. Horrível, mas se não fosse por isso eu não tava aqui. E é desse tormento, é disso que, na dor, isso aí é uma frase do Arlindo Veiga dos Santos, eu acho ela muito bonita. O negro é o elemento mais nobre da nossa história, porque na dor ele soube amar e fundou a cultura nacional. Se não, assim, a história é feita de erros e acertos e me cabe apenas enobrecer aquilo que é aproveitável, aquilo que é belo, aquilo que é a síntese desse processo. Mas eu não tô aqui para justificar tudo isso que aconteceu, né? Eu acredito num Brasil progresso, um Brasil império nos trópicos, um Brasil avançado, um Brasil onde as famílias são são os esteios da nação, onde o trabalho é o meio de se levar a vida dignamente. Se a gente não fizer uma revisão assim, a gente vai propor o quê? Fecha as portas? Acabou o Brasil? Então o Brasil, a gente pode, assim, xingar os nossos antepassados, cuspir em cima, fecha as portas, isso aqui, não tem aí os apelidinhos que a molecada fala, é o Brasil, sei lá o que, é o...
Cara, eu não acho que por aí a gente vai construir uma nação, entendeu? Esse é o aspecto principal.